Fonte, aos meus caros convidados, o meu agradecimento pessoal e em nome da Noesis também de estarmos aqui juntos para esta conversa que nós vamos ter, e eu vou arrancar de uma forma provocadora. Ricardo, já nos conhecemos há alguns anos, é agora que vamos ter um IA para todos ou ainda não? Eu acho que estamos no caminho de ter o IA para todos. Acho que cada vez é mais fácil, há uma democratização do acesso a imensos recursos de inteligência artificial hoje em dia, mas acho que continua a ser necessário investimento. Portanto, ainda os preços que se praticam são preços que, quando procuramos escalar os use cases, assumem valores difíceis de justificar, ou ainda difíceis de justificar. Portanto, eu acho que, por um lado, há realmente uma simplificação no acesso. Eu quando criei, e há aqui um fator até interessante, há 8 anos nós criámos o Centro de Inteligência Artificial na Fidelidade e nessa altura tínhamos data scientists, portanto tínhamos todo o esforço de criar os modelos de inteligência artificial. Eram criados em casa e hoje em dia ainda alguns são criados em casa. Hoje em dia a maioria dos modelos que nós usamos são modelos pré-treinados, são modelos que estão disponíveis, eu meramente os orquestro e portanto eu tenho uma facilidade de conseguir chegar aos modelos. Mas, por outro lado, acho que também o AI criou alguma complexidade tecnológica, obriga-nos a integrar com sistemas mais complexos e acho que no final disto tudo continua a ser necessário um investimento ainda expressivo, o que faz com que não esteja acessível, acho eu, a toda a gente, mas acho que está mais democrático. Estamos mais perto. Acho que sim. Nuno, no vosso lado, IBM, democratização do IA é uma realidade ou... E aqui vou tentar colocar-te nas duas posições, quer como organização e quer como provider. Como é que vocês têm visto esse tipo de temas e esta buzzword de democratização do IA? Sim, bom dia a todos. A democratização do AI é algo, para nós é uma bandeira em termos IBM, ok? Já vimos aqui hoje uma apresentação da Red Hat, é público que a IBM adquiriu há uns anos a Red Hat, mas continua a operar de uma forma separada e temos uma visão muito comum relativamente àquilo que é a força do mundo open source, a força e a própria confiança que nos é transmitida pela comunidade aberta e, portanto, a democratização da AI passa muito por aí, pela vertente de podermos ter não modelos fechados. Naturalmente que pensamos que em 2021 a OpenAI revolucionou um bocadinho com o GenAI e os temas do ChatGPT. Um bocadinho não, revolucionou muito, não é um bocadinho. Mas, no entanto, nós temos uma estratégia e temos uma visão diametralmente oposta àquilo que tem vindo a ser seguido pela própria OpenAI. Nós achamos que os modelos têm que ser abertos. As empresas, e especialmente as empresas, quando estão a utilizar modelos, têm que saber com que dados é que esses modelos foram treinados. E de alguma forma também, portanto, toda a nossa estratégia vai nesse sentido. As plataformas que temos desenvolvido e as próprias iniciativas que temos dentro de casa, aqui falando na segunda vertente, não é? Portanto, nós temos um bocadinho aquela filosofia de tomar o remédio que tentamos prescrever a terceiros e dentro da IBM, desde 2023, que foi definido um programa de transformação muito ambicioso, cujo objetivo até ao final de 2024 era gerar aproximadamente 3 bilhões de dólares de incremento de produtividade, geração de benefícios, redução de custos de operação e neste momento já estamos muito em linha com os 3 bilhões de dólares. Começamos com a automatização, AI, 50-50 em 2023, este ano 75% AI e 25% automatização e temos neste momento 55 sistemas em produção a suportar as operações no dia-a-dia. Portanto, aqui o desafio da democratização, por um lado, externamente, nós vemos isto muito com a comunidade open source, modelos abertos, transparentes, confiáveis, sem esquecer a questão do governo da inteligência artificial, temos de ter capacidade para governar tudo, quer por imposição legislativa, quer pela própria confiança que as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas precisam de ganhar para trabalhar com este tipo de sistemas. E internamente, pois, acima de tudo, somos, digamos, o exemplo, ou tentamos ser, liderar pelo exemplo. Prescrever, mas ao mesmo tempo pilotar e aplicar diretamente com impacto real no nosso negócio. Pedro, vocês, Brisa, AI democratizada, estamos a caminhar para lá, qual é que é a vossa visão? Bom dia a todos. A democratização é uma coisa que já não é a primeira vez que ouvimos falar. Portanto, já tivemos a vaga da democratização dos dados
e esta tem um conjunto de características similares. Só fazendo aqui um pulo rápido, pedia-vos que levantassem o braço todas as pessoas que já usam ChatGPT, um AI generativo, só para perceber. Agora pedia que mantivessem o braço no ar os que usam regularmente. Ok? E desses, quem é que usa outras coisas que não são AIs com componente de chat? Ou seja, coisas que são AIs que vos chegam com informação para tomada de decisão por prescrição, previsão de matérias-primas. Os braços baixaram quase todos, ou muitos braços baixaram. E esta é a tendência que vai acontecer em termos de democratização, que é, primeiro, vamos ter uma espécie de um self-service. Há bocadinho a Bayer falava disso. Vamos ter um self-service de modelos generativos. O hype está mais nesta componente. E depois tudo aquilo que o Ricardo há bocadinho também falava e o Nuno, vão chegar posteriormente e tem este exercício que há pouco a Bayer também referia de criar projetos e detalhar projetos para que as equipas depois possam alavancar isso no dia-a-dia. Portanto, vamos ter uma coisa a ser mais rapidamente democratizada. Já existe tecnologia e nos últimos meses temos visto a capacidade de criar agentes para pequenas tarefas do nosso dia-a-dia ou de equipa. Isso cola muito bem com esta ideia da democratização. Vamos ter depois o contraponto que já tínhamos na democratização dos dados e no self-service, que é toda a questão da gestão, certificação, produtização e publicação desses agentes ou desses modelos de inteligência artificial. E depois, progressivamente, as equipas vão perceber que podem ir buscar outras ferramentas que as ajudam. No nosso caso, como nós temos vários segmentos ou setores diferentes com as nossas business units, nós temos coisas tão diversas como um inspetor de um centro de inspeções da Control Out que vai alavancar um GenAI para perceber, por exemplo, toda a sua responsabilidade legal quando está a fazer a inspeção de um carro e há uma mudança de decretos de lei sobre o tema. Mas depois podemos ter coisas como a Via Verde, que é uma plataforma que está a crescer como plataforma de mobilidade e onde a inteligência artificial pode servir para criar novos produtos, novos serviços, novas funcionalidades numa plataforma que já tem tanta transacionalidade e tantos utilizadores. Portanto, estamos neste caminho de construir o espaço, a plataforma e todas as estruturas para conseguir democratizar. Como todos os desafios que nós temos enfrentando, de vez em quando encontramos barreiras ou temas que temos de conseguir contornar. Ricardo, no vosso lado, e se puderes dar um bocadinho de detalhe do vosso dia-a-dia como organização, se por um lado conseguias identificar quais é que são os maiores desafios que têm de contornar e por outro lado também dar um bocadinho exemplos práticos de como é que o têm feito. Ok. Eu identifico assim rapidamente 3 desafios. O primeiro é talento. Portanto, é uma zona onde existe escassez de talento, existe uma pressão muito forte pelo talento existente. Outra área é o change management. Portanto, é necessário não só criar as componentes de inteligência artificial, como mover uma organização para passar a trabalhar de forma diferente. Há uma transferência da forma como trabalhamos tradicionalmente para uma forma mais moderna, baseada em inteligência artificial. E isso também, eu acho que o Pedro fez um bocadinho esse exercício aqui, não é? Portanto, toda a gente usa ChatGPT, mas a segunda pergunta do Pedro foi quem é que usa regularmente? Porque a adoção, isto é, a vontade de adoção é sempre elevada, mas depois quando começamos a ter as dores da adoção, acabamos naturalmente por ir fazendo pela maneira antiga. Este processo de mudança é um processo duro e é um processo que faz parte de algo maior que é realmente a implementação da inteligência artificial. E eu acho que o terceiro ponto é a parte tecnológica. Efetivamente, estamos a viver uma altura em que, por um lado, há uma simplificação, mas, por outro lado, há um aumento de complexidade de tudo o que são sistemas à volta do AI. As peças de AI que hoje desenvolvemos integram dentro dos ecossistemas tecnológicos das organizações, têm que conseguir falar a linguagem tecnológica, têm que ser robustos, têm que conseguir escalar para volumes com que nunca foram pensados. E, mais uma vez, eu há 8 anos, quando fazia um modelo, tinha uma expectativa de um determinado volume de capacidade de resposta para aquele modelo, que não tem nada a ver com aquilo que eu espero nos modelos que produzo hoje em dia. Portanto, tem que ter modelos muito mais robustos, tem que ter temas de segurança, tem que ter temas que eu não estava habituado a ter que lidar e que hoje em dia vou ter que eu conseguir fazer. E esta última parte também dificulta a primeira, não é? Que é o talento. Eu acho que há aqui uma alteração do tipo de talento que começa a trabalhar o AI. Os centros de AI cada vez têm configurações distintas porque precisam de ganhar estas competências e de conseguir responder a estes desafios.
Eu acho que para o primeiro tema da competência, eu acho que nós, como país, devíamos pensar um bocadinho, não só no AI, mas noutras zonas, como é que nos queremos defender face ao mercado muito competitivo. Se calhar devíamos ter uma estratégia nacional para gerar mais competência, para reter a nossa competência, porque eu acho que vai ser fundamental nos próximos anos conseguirmos ter boas competências, neste caso concreto, no que diz respeito no AI. Eu acho que as nossas escolas estão a produzir talento de muita qualidade e isso faz com que seja muito atrativo, e como temos baixos salários, é muito atrativo para que outras geografias nos venham retirar este talento que está a ser produzido com qualidade aqui em Portugal. O segundo tema, o tema do change management, o tema mais de negócio, eu acho que é necessário termos um envolvimento muito forte das pessoas de negócio. Eu acho que a solução para este tema, pelo menos o que nós temos vindo a fazer, é envolver. As pessoas de negócio têm que estar dentro dos projetos, as pessoas de negócio têm que estar muito confortáveis com o que estamos a fazer, as pessoas de negócio têm que perceber o que é que vai acontecer e têm que estar confortáveis com isso. Portanto, não podemos trabalhar numa dicotomia em que nós estamos lá no nosso laboratório a fazer coisas completamente distantes das pessoas de negócio. Eu acho que até no meu caso, quem tem o know-how de negócio, de como é que as coisas funcionam e tem que continuar a funcionar, são as pessoas de negócio, não são as pessoas da minha equipa, e portanto esta fusão entre pessoas de negócio e as pessoas de tecnologia tem que acontecer com muita eficácia e muita eficiência. E depois, eu acho que é preciso ganhar competências na última zona, na zona tecnológica, mais de integração com os sistemas de informação e também ter um relacionamento muito próximo com tudo que são equipas, as melhores práticas que a organização quer que sejam realizadas, sejam concretizadas em sistemas informáticos, e nós, como equipa de produção de peças de inteligência artificial, temos que respeitar esse landscape e temos que ter a capacidade de ir ao encontro dessas regras e dessa... Agora, MLOps ou AIOps, portanto, há agora umas novas disciplinas, ou se calhar que já até com algum tempo, agora GenAIOps, portanto, efetivamente, temos que ter aqui uma visão tecnológica. E acabava só com o último ponto, que eu acho que também faz aqui uma diferença muito grande, que é a parte financeira. Portanto, nós começamos... É engraçado, porque há uma pressão muito grande por democratizar, e a democratização, do meu ponto de vista, tem muito a ver com a geração de valor. Portanto, há uma pressão para gerarmos valor, tem havido um investimento, queremos começar a ver... Mostrem-me os resultados, onde é que estamos a ganhar com isto. E, efetivamente, temos que fazer as contas muito bem feitas. O FinOps, tem que haver aqui uma disciplina muito séria de análise de custos, de análise de proveitos e de análises até de vários caminhos que nos podem levar ao local onde queremos chegar. Isto é, a parte financeira de todo este processo também tem que ser muito cuidada, e temos também que ter nas nossas equipas pessoas focadas em olhar para quanto é que nos vai custar o consumo de modelos que estamos a consumir da OpenAI, ou quanto é que nos vai custar a provisionar modelos de open source. Portanto, há aqui muitos custos envolvidos e que têm que ser trabalhados também com muito cuidado, para garantir que no final toda a gente fica satisfeito com o resultado obtido, e especialmente não há surpresas do ponto de vista financeiro com o projeto que acabámos de implementar. Nuno, aproveitando a deixa, desafios que vocês encontram no mercado atualmente. Isso, por um lado, também notam esta tendência de vocês, neste caso IBM, como fornecedor, já falam também com o negócio, ou ainda temos aquela visão mais tradicional, perdão a expressão, de primeiro o IT e depois logo vamos ao negócio? Como é que vês esse tema? Bom, isso estava aqui para uma discussão muito grande. Eu vou tentar resumir, mas usando o nosso próprio exemplo. Nós, o ano passado, na região, portanto, e mais centrado em Espanha, mas também fizemos o mesmo em Portugal, criámos uma equipa que chamámos Client Engineering Team, e que são squads que basicamente têm AI Engineers, Data Engineers, têm um conjunto de perfis e com os quais nós fomos ao mercado propor pilotos dos mais diversos casos. Isto também tem um bocadinho a ver com a democratização da AI nas empresas, porque as empresas, há um ano atrás, nós vimos que alguns dos clientes, os administradores dessas empresas, reuniam com os grandes players e traziam ideias mirabolantes de que o GenAI ia revolucionar todo o negócio, ia revolucionar o mundo e toda a gente tinha que trabalhar o GenAI de forma urgente. Pronto, e nesse sentido nós fizemos um bocadinho esse caminho e fizemos o ano passado à volta de 100 pilotos na região, só nesta região, dos quais tivemos uma pequena percentagem que chegou à produção. Portanto, o primeiro ponto, e que nós percebemos, é que, como o Ricardo estava a dizer,
O estar próximo do negócio é muito importante. Esta onda de inovação, de inteligência artificial, não vai nascer no IT. O IT pode começar a utilizar num outro caso de uso, mas a grande transformação que todos os analistas falam, e falam em trilhões de dólares de benefício e por aí fora, não vai acontecer no IT. Esses casos de uso com mais ou menos impacto já estão a ser trabalhados e, por exemplo, nós na IBM e até internamente estamos a trabalhar casos de uso de transformação do próprio IT, portanto, automatizar os processos de gestão do IT. É um caso de uso interno que tem menos impacto e, portanto, tem menos risco e que nós podemos provar conceitos dentro de casa e também, de alguma forma, expandir esse conhecimento. Temas relacionados, por exemplo, com suporte ao desenvolvimento, ajudar os developers a acelerar e a ter mais qualidade no desenvolvimento de código, também são casos de uso. Portanto, há umas famílias de grupos de casos de uso que são mais simples de implementar e que nós podemos fazê-lo de uma forma mais autónoma dentro de cada uma das organizações. A partir do momento em que nós queremos verdadeiramente transformar processos de negócio, o negócio tem que estar lá, porque os processos são de negócio e, portanto, o próprio negócio é que é o dono desses processos. Eu diria que aqui vemos um bocadinho de tudo, ok? Vimos já um hype muito forte inicial, que conduziu a esses pilotos, e cujos pilotos foi difícil medir o retorno de alguns e qual era o impacto daqueles pilotos, mas por outro lado há outros pilotos que começaram a ganhar tração dentro da organização e as próprias unidades de negócio aproximaram-se de trabalhar com estas tecnologias e especialmente o Gen AI. Porque aqui falamos muito da revolução da inteligência artificial, o Ricardo já falou, o Pedro já falou, acho que os oradores anteriores também já falaram, mas a inteligência artificial já está aí há 40 anos e há muitos casos de uso que estão suportados em inteligência artificial, machine learning, mais clássico, mais tradicional, não é? O Gen AI vai trazer esta capacidade de chegar a mais pessoas e de uma forma direta melhorar a produtividade, não é? Portanto, eu agora demoro meia hora a fazer uma apresentação, eu chego a um modelo e diz, olha, prepara-me uma apresentação, e em 3 minutos depois eu tenho já um esqueleto da apresentação preparado. Mas estes não são os processos verdadeiramente transformacionais nas organizações. Estes são processos que todos vão poder usufruir deles, com mais ou menos rapidez, mas os verdadeiros processos de transformação é também, e mais do que uma questão técnica, é também sensibilizar as pessoas para que as pessoas possam delegar decisões numa máquina. Ou seja, a máquina vai tomar uma decisão e eu vou estar bem com isso. Não vou questionar, não vou dizer, olha, não, porque esta decisão eu não percebo porque é que a máquina tomou a decisão, então não quero. Portanto, há aqui e eu acho que mais do que o conhecimento das técnicas de inteligência artificial em si, é a sensibilização interna de como é que isto vai poder ser adotado e como é que todos podemos contribuir para esta transformação. Eu deixo uma nota rápida e também que acho que é importante. Nós na IBM o que é que fizemos nos últimos 2 anos também, na senda desta transformação? Durante 3 dias por ano, a empresa praticamente para numa coisa a que chamamos What's the Next Challenge. Este ano fizemos em final de agosto e tiveram envolvidos 177 mil colaboradores da IBM. Basicamente o desafio, e vem desde o CEO, é dizer, olha, vocês vão ter que se organizar em squads e não vale ter squads de grupos já pré-estabelecidos, não é a squad do IT, a squad dos data scientists e a squad dos outros, não. São squads cross, em que há funções de negócio que vão dizer, olha, eu acho que o Gen AI ou a inteligência artificial pode nos ajudar neste caso de uso ou neste caso de uso. E durante 3 dias as pessoas vão desenvolver MVPs desses casos de uso. Qual é o grande benefício disso? Há uma sensibilidade grande daquilo que a tecnologia pode fazer e as pessoas nas áreas de negócio ficam com essa sensibilidade, o que é que a tecnologia pode fazer, e por outro lado, as pessoas tocam a tecnologia e, portanto, já percebem como é que algumas peças funcionam e que não é magia, não é? Porque há muito aquele estigma ainda de AI é magia, isto é como uma caixa negra e já está. E, pronto, basicamente, isto um bocadinho partilhar aquilo que temos visto no último ano e meio, 2 anos, mas dizer que estamos absolutamente focados nessa transformação e que eu, pessoalmente, sou um believer daquilo que a inteligência artificial e a própria automação, a automatização que vem por trás também, pode aportar às organizações e vai aportar às organizações, seguramente. Pedro, no vosso lado, desafios que tens identificado, quer internamente, quer externamente, quando falas com parceiros,
quais é que têm sido os principais, novamente, desafios, eu gosto muito da palavra desafio porque não são problemas, são desafios, que têm identificado e como é que têm conseguido contornar ou enfrentar esses mesmos desafios? Eu acho que a primeira coisa que deve estar na mente de quem tem uma responsabilidade, quer seja tecnológica, quer seja de data, numa estrutura à parte, que é o caso do Data Office da Brisa, que não está debaixo do IT, é sempre pensar negócio. E se calhar contava só aqui uma história rápida, porque há um nível de maturidade para onde nós não estamos ainda a caminhar, mas que temos que pensar, que é, há umas semanas, o Ricardo acho que também estava, tivemos uma conversa com uma pessoa que trabalhou em Portugal numa grande empresa tecnológica internacional e que migrou para a Meta ao fim de uns anos, e na Meta deparou-se com uma coisa que é, na Meta o IT só entrega o portátil no primeiro dia. O resto tudo é tecnologia e tudo está embebido no negócio. E esse mindset é um mindset de quem quer criar valor com tecnologia, dados, inteligência artificial, tem de ter essas funcionalidades junto do negócio. Eu acho que nós, e se calhar a maioria das empresas em Portugal ainda não está nesse nível, e o que nós estamos a fazer, e também parte da estratégia de uma área que fez agora há 3 ou 4 dias, um ano, é como é que eu, com o que tenho hoje, com a realidade que eu tenho hoje, caminho para essa estrutura ou para algo que tenha essa proximidade. E aquilo que estamos estado a fazer, e respondendo à questão dos desafios, um dos pontos foi como é que nós aproximamos o negócio desta temática que tipicamente fica associada a uma área e essa área tem que tomar conta e é a dona dos dados, é a dona da inteligência artificial, é a dona de fazer isto acontecer. E o caminho que temos estado a fazer tem sido de não arrancar nenhum caso de uso que não tenha tração estratégica, que não tenha um product owner do negócio e que não tenha um entendimento que aquela pessoa quer mesmo fazer aquilo. E neste momento temos alguns que já arrancaram, temos alguns que estão no processo de discutir se a pessoa realmente quer aquilo, se percebe que um board acha que aquilo é estratégico, mas ela como owner daquela informação, daquele domínio, daquela necessidade de usar a inteligência artificial, está alinhada e percebe as dinâmicas. Esse é um dos primeiros desafios, é como é que eu levo estas temáticas para o negócio, mas como é que garanto que eu estou do lado do negócio e o negócio percepciona que Data, AI e estas áreas que têm estas responsabilidades são meros aceleradores e não são os owners daquela componente. Esse eu diria que é o grande desafio e cola muito com dinâmicas de visão estratégica, de negócio com visão estratégica de Data e AI e depois com criação de valor. Depois na layer de visão de Data AI, estratégia de Data AI, destas equipas mais técnicas. Eu acho que aqui o tema inverte-se, que é nós deixamos que muitas organizações abrissem de tal maneira esta responsabilidade que depois não temos uma visão conjugada. E quando começamos a juntar a palavra data com a palavra AI, a visão conjugada ainda se nota mais que não está lá. Porque a AI já não vive sem data, se quisermos escalar para o nível de que temos ambição e de usar nos nossos dados, na nossa organização e como diferencial competitivo. E, portanto, temos que aproximar, mas deixámos que muitas destas coisas que fossem cada uma para a sua linha de ação, com visões diferentes e com estruturas diferentes. Portanto, também esta conjugação de visão é um desafio e agora, por exemplo, com temáticas mais ligadas ao AI Act, isso ainda se torna mais um desafio porque temos que trazer para o loop equipas de legal, que por acaso Data também já tinha trabalhado por causa da parte de privacidade, temos que trazer compliance para esse loop e, portanto, também estamos nesse processo de explicar às pessoas a importância de fazer criação de valor de negócio, mas ao mesmo tempo garantir que o risco que a organização está exposto é suficientemente compliant com aquilo que é o AI Act, mas também com aquilo que são a expectativa que há sobre a organização quando utiliza a inteligência artificial, quer seja para os seus colaboradores, quer seja para uma visão externa. Em termos de outros desafios que se calhar são menos visíveis e o Ricardo já está farto de me ouvir falar do iceberg, eu hoje vou dar uma analogia diferente, vamos falar da árvore e dos frutos e das raízes da árvore. Eu acho que nós temos muita coisa que tem que estar enraizado e bem construído e que vai depois proporcionar que os frutos tenham o vigor e o sabor que nós queremos que a organização consiga tirar partido. E aí falo de coisas como aquilo que o Ricardo mencionava, portanto, toda a parte de literacia. O que é literacia de dados numa organização? O que é literacia aos vários níveis e literacia da AI que se junta a de dados? Portanto, e com exemplos concretos, estamos a fazer formação top-down e bottom-up, escolhendo bem os perfis das pessoas e aquilo que estamos a partilhar com essas pessoas. Esta semana vamos ter
um conjunto nós chamamos micro-learnings, que são pequenos shots de inteligência artificial, para as pessoas perceberem este espectro todo, que isto não é uma coisa de há 2 dias, é uma coisa que nasceu em 1956 e que tem estado a crescer. Qual é o hype em que estamos, o que é que eles podem fazer, como é que eles podem procurar, e isso é um caminho que nos tem estado a trazer alguns frutos, porque depois as ideias de negócio e as possibilidades vêm dessa inspiração que tu fazes junto das pessoas e dessa explicação e da tua disponibilidade para lhes explicares uma coisa que eles não percebem tão bem, como eventualmente as áreas mais centrais conseguem ter tempo para perceber. Depois, na parte de plataforma, o mindset que nós temos tem sido sempre a plataforma está a um passo do utilizador, não está a 300 passos e a não sei quantos pedidos de IT. Nós temos que ter, se queremos a democratização, o self-service, temos que ter um one click to data na AI. Temos que ter coisas que estão na ponta do dedo das pessoas e que não requerem uma complexidade muito grande, para que elas possam progressivamente fazer coisas como construir os seus agentes, usar AutoML e entrar nestas dinâmicas. E, portanto, a nossa plataforma, e estamos num processo de modernização, tem esse espírito, estar perto do utilizador, estar virada para o utilizador, e agora estamos a começar a ver progressivamente que a linguagem natural, por exemplo, é uma interface para fazer criação de valor. Portanto, esperamos rapidamente alavancar essas componentes, lá está, são aceleradores brutais desta ideia de democratização. Por último, a parte mais de governo desta estrutura, e falávamos há bocadinho antes de começarmos aqui o roundtable, falávamos da dicotomia que existe entre governo estruturado, governo de tabelas e governo de ficheiros e outras estruturas que tipicamente estão nos data lakes e nas plataformas de intelligence, e governo de tudo o resto que a organização tem, que há uns anos fazia-se a conta que eram 80% dos dados de uma organização e que de repente passam a ser super significativos. E como é que nós juntamos estas duas visões, como é que governamos isto e como é que organizações que estiveram atrasadas em todo o processo de fazer o governance dos dados estruturados, agora ainda têm que juntar os não estruturados e ser mais rápidos e garantir que estas coisas estão arrumadas. Portanto, estas raízes estão lá, têm que ser o mais fundas e robustas possível, porque senão depois vamos só ter casos dos efêmeros, como dizia o Nuno, uma percentagem muito pequena do investimento que se faz vai capitular rapidamente e os frutos vão cair muito rapidamente e não vão trazer o ganho que queremos. E, portanto, este é um conjunto dos desafios que nós estamos a ter e a ultrapassar, que depois, como eu dizia há pouco, num grupo com tantas business units de coisas tão diversas, acabamos por também beneficiar muito daquilo que outras estruturas fazem, porque uma Colibri bebe das práticas dos últimos 10, 15 anos do retalho. A mobilidade tira partido de uma série de outras lógicas de plataforma que podem ser alavancadas. Portanto, eu acho que nós temos bons professores, bons gigantes onde alicerçar e andar nos ombros deles. Eu acho que temos que depois resolver estas coisas que já não resolvemos para trás noutras organizações e noutros anos passados com temas de data, e agora juntamos a AI para ainda ser mais complexo. Pegando na tua deixa, eu tinha essa pergunta aqui preparada, a do tema que nós falámos ali na nossa agradável conversa. Ricardo, velhas 2 palavras, data governance. É agora que vamos realmente começar a pôr em prática data governance ou ainda não? Ora bem, eu acho que o data governance está a ganhar importância. Eu acho, quer dizer, sempre foi um tema relevante, mas sempre um tema muito burocrático e com muita dor. Mas eu acho que hoje em dia, com a capacidade que o Pedro referiu há pouco, de podermos interagir por voz ou por chat com sistemas de recolha de informação, eu posso pedir um relatório com determinadas características. Estas novas capacidades são capacidades linguísticas, mas depois é preciso ligar as capacidades linguísticas às estruturas de dados. E isso vai obrigar a um governance à existência de uma metadata muito sofisticada, muito robusta, porque quando eu peço que quer ver um gráfico de vendas por região, ele tem que saber a que coluna das vendas é que ele tem que ir, a que mês, e como todos nós que somos desta área sabemos, habitualmente estas zonas têm sempre problemas, são sempre um pouco desorganizadas. Se nós não tivermos uma layer de metadados, uma layer de governance, que nos permita ter uma arrumação e fazer as equivalências e ajudar o modelo linguístico a conseguir navegar nesta informação que está aqui por baixo, para depois conseguir construir os quadros, as tabelas, os gráficos que nós queremos, isto não vai funcionar.
Portanto, nós hoje conseguimos ter esta capacidade na layer de cima, que é construir isto meramente com voz ou com indicações de texto, mas para conseguirmos isto, e especialmente em escala, precisamos ter um governance muito robusto aqui por baixo, que permita ao modelo conseguir chegar aos dados que vai necessitar de usar. Portanto, eu acho que vai haver aqui um revamp do data governance, mas eu, na minha modesta opinião, eu acho que, mais uma vez, isto tem que ser feito a mostrar valor ao negócio. Isto tem que ser feito passo a passo. Isto tem que ser feito em etapas e essas etapas têm claramente de entregar valor às áreas de negócio. Porque também, na minha perspectiva, deverão ser as áreas de negócio a terem uma preocupação, a terem até aqui algum ownership destes temas de governance de dados e por isso é preciso mostrar-lhes o valor para conseguirmos com que as pessoas de negócio consigam abdicar das suas tarefas do dia-a-dia para se focarem neste governance. Acho que a história nos tem mostrado isso. É um tema difícil, é um tema que não é fácil de implementar, mas parece-me que vai ganhar relevância e que todos nós vamos ter que investir tempo para o implementar bem. E eu acho que parte do sucesso vai depender de como vamos conseguir envolver os nossos colegas de negócio a ajudarem-nos a fazer esta missão e a conseguir montar uma estrutura de data governance muito robusta dentro das nossas organizações. Nuno, no vosso lado IBM, começam novamente a ouvir este tema de governance, de temos de implementar, como é que implementamos, ou a visão está exclusivamente vamos criar modelos, vamos criar chatbots, vamos criar agentes, ou começas a sentir a nível de mercado, ok, eu quero ter um chatbot, mas quero conseguir ter a traçabilidade que a minha resposta vem desta fonte de dados e tem este conjunto de regras associado. Isso é um facto e eu acho que todos estamos a sentir isso, especialmente no último ano, o Data Governance, Data Cataloging e mais alguns nomes que entretanto vão surgindo, tomou outra vez conta das prioridades. E porquê? Porque eu achei curioso, o Pedro fez a pergunta quem é que utiliza ChatGPT, eu também uso ChatGPT, mas uso ChatGPT para fazer umas perguntas, para me ajudar a estruturar umas coisas, por aí fora. Esta grande revolução que o GenAI vai trazer, e algumas empresas mais inovadoras já estão a conseguir chegar lá, irá acontecer quando eu juntar os meus dados com os modelos. E não é só utilizar arquiteturas RAG, porque as arquiteturas RAG são muito boas para juntar dados com modelos para dados mais dinâmicos, mas são pouco eficientes. Porquê? Porque eu tenho que passar sempre por contexto os meus dados ao modelo para o modelo poder responder, não é? E o que é que acontece? O facto de nós começarmos a olhar para técnicas como sejam fine-tuning, que são técnicas até há pouco tempo nas academias e nos laboratórios, e então se o GenAI já é um bocadinho magia, o fine-tuning então era algo super mágico. Mas começam a aparecer metodologias, nós desenvolvemos uma em conjunto com a Red Hat no início deste ano que se chama Instruct Lab, a pessoa da Red Hat falou nisso no início, e que basicamente pretende permitir aos utilizadores menos técnicos poder adicionar, somar os seus dados a um modelo. E desta forma, esse modelo passa a ser um modelo da minha empresa, da minha unidade de negócio, do meu domínio. E esse modelo vai ser especialista nas tarefas que eu tenho que executar naquela unidade ou naquela empresa. Eu diria que é o motivo principal pelo qual as empresas estão todas a olhar outra vez para temas de governo dos dados, qualidade dos dados, como é que eu faço chegar os dados a um ponto em que depois posso somar esses dados a esse modelo. E eu diria que aqui não há muitos shortcuts no caminho. Talvez o governo dos dados, e pela minha experiência de alguns anos a trabalhar governo dos dados, tem uma conotação negativa. Porquê? Porque são projetos pouco gratos, pouco reconhecidos dentro das organizações, que tentaram transformar muita coisa e depois no final acabaram por ficar abandonados e sempre muito ligados à função de compliance, não é? O célebre GDPR, por aí fora, obrigou um bocadinho a isso. Eu diria que não lhe chamaria governo dos dados, chamar-lhe-ia mais catálogo de dados, descoberta de dados, classificação e qualidade dos dados para os fazer chegar então a esses pontos onde eu posso somá-los aos modelos que virão, não é? E que, uma vez mais, acho que já foi dito também aqui hoje, nós, IBM, não acreditamos que um modelo vai governar todos os outros. Portanto, o tema de modelos grandes,
gigantes vai ter tendência a desaparecer no contexto empresarial em específico, porque além de serem pouco eficientes, acrescentam mais risco a uma coisa que em si já é transformacional e já traz muito risco por trás. Mas, portanto, eu diria que governo dos dados, eu não lhe chamaria governo dos dados, chamaria qualidade, catálogo, descoberta dos dados, porque o governo dos dados tem aquela conotação mais negativa e vai necessitar de stewards, pessoas que tomem conta dos dados, e isso normalmente não é muito sticky numa empresa, não é? Mas é uma verdade que no último ano, 2 anos, tem sido um tópico de discussão recorrente. Pedro, abriste a porta ao tema do governo, de dados, ou data catalog, data lineage, que nós lhe quisermos chamar. Vocês também estão a entrar nessa área ou ainda é um terreno complicado de justificar o porquê de, ok, tenho de arrumar a minha casa para conseguir garantir que a minha resposta está de acordo com as regras que temos? Como é que é a vossa realidade? A nossa história é curiosa, mas só fazer aqui uma sugestão ao Nuno. Agora há quem chame Data Care. Venderam-me essa ideia no outro dia. Em vez de ser Data Governance, Data Care, e depois podes fazer trocadilhos e por aí fora. Mas voltando ao tema Data Governance, é curioso porque a área onde eu estou nasceu com um projeto de Data Governance. E quando eu cheguei à organização, na altura as conversas iniciais foram muito no sentido de temos que fazer Data Governance, é isto que é a solução, porque o que existia era uma área central que tinha dados arrumados num data lake e depois gente a usar de forma, lá está, desgovernada, e a palavra governance perde-se no governo operacional versus data governance disciplina à la Dama Bock, como algumas pessoas gostam. E aquilo que definimos logo numa primeira entrada de discussão foi a nossa estratégia como organização não necessita de data governance altamente defensivo. Nós não precisamos ter um data governance que vai trancar todas as portas, porque não somos um banco, não somos um hospital, temos um conjunto de características de reporte. Essas sim têm que ter um data governance específico, o caso do ESG, em que é muito comum termos essa dinâmica, mas o resto nós podemos ter um data governance mais leve. E, portanto, começámos, num dos nossos pilares de atuação, começámos um projeto de data governance que tem duas figuras. Uma, como a organização não tinha data governance, nós estamos a fazer uma aceleração de data governance com os domínios que são críticos, mais uma vez, colando à estratégia de negócio, falamos com o negócio, estamos a perceber quais é que são as layers onde os dados são críticos e face até anteriormente à visão que existia, que era há dados pessoais nestes domínios, então eles são críticos. A verdade é que se os dados são pessoais, mas depois não são usados pelo negócio numa base regular, e não é dali que vem o valor para o negócio, esta definição de criticidade é arriscada. E, portanto, fizemos essa definição. Temos um projeto acelerador, não para todo o stack ou landscape de dados, mas especificamente para os dados críticos para o negócio. E isso é o nosso acelerador mais lento, passando aqui o paradoxo, porque é uma linha que demora mais tempo, demora cerca de 1 ano e meio a fazer esse projeto com os vários domínios. E depois temos uma layer mais rápida, que é toda a dinâmica de governance by design. E o Governance by Design funciona muito como aquilo que eu há bocadinho tinha partilhado da ideia do Product Owner. O Product Owner, quando vem ter connosco e tem muita vontade de fazer o projeto, tem mais predisposição para colaborar e fazer acontecer o Data Governance. Portanto, a primeira coisa que fazemos com eles, nesse Governance by Design, que está agora a ganhar forma e a ganhar até método específico, é perceber o que é que ele conhece sobre os seus dados, sobre os dados que quer utilizar, e começamos esse diálogo quase como uma das estruturas dentro da gestão de projeto. E essa componente tem-nos estado a trazer benefícios, porque as equipas é que nos vêm escrever o dicionário de dados, os glossários de dados, o detalhe que querem pôr na qualidade, das regras de qualidade, e isso facilita muito. Portanto, esse Governance by Design eu diria que é uma forma de atacar. Só para fechar, eu acho que este tema, e cola muito bem com um livro que se calhar muitos já leram, que é o Atomic Habits. O Atomic Habits diz uma coisa muito simples sobre os hábitos que não têm valor imediato, não têm tradução imediata, que é esses são os hábitos mais difíceis de implementar. É fazer exercício, deixar de fumar, essas coisas demoram muito tempo até que nós vejamos a tradução. Portanto, nós temos tendência a não ir atrás desses hábitos ou começar e depois deixar cair, como é o caso de muitos nos projetos de Data Governance. Portanto, nós temos que perceber como é que tornamos Governance mais atrativo, mais ágil, portanto, com mais automação e, por exemplo, muitas ferramentas já têm Generative AI dentro dos catálogos de Data Governance para a pesquisa, para perceber que dados é que eu posso consumir, para criar regras de qualidade. Isso é uma vantagem brutal nesse tipo de coisas.
Mas nós temos que, como organizações, ir um passo acima e tornar a coisa muito mais fácil e muito mais atrativa. Porque é muito difícil tu tomares conta de uma coisa que é para os outros consumirem. Estamos em cima da hora, mas vou queimar aqui 3 minutos rápidos. Ricardo, no minuto, como é que vês o futuro deste tema de IA generativa, juntar IA generativa com IA mais preditiva? Olhando para o futuro, como é que o vês? Eu vejo com muito bons olhos. Eu partilhar convosco que nós, efetivamente, na Fidelidade já temos várias zonas de negócio em que os processos fluem em cima de sistemas de inteligência artificial, em alguns casos com 65%, 70% de taxas de automatização. E, portanto, o que eu antevejo é que um futuro em que nós vamos conseguir fazer isto com muito mais intensidade. Isto representa que os nossos clientes vão esperar muito menos tempo pelos nossos serviços, vamos ser muito mais rápidos a ajudar os nossos clientes, vamos, obviamente, ser mais eficientes e vamos conseguir fazer melhor o nosso trabalho. E eu acho que este é o caminho que vai acontecer e é este o caminho que eu espero que nos aconteça a nós. Nuno, do teu lado, vocês como é que, no minuto, como é que vês, quer internamente, quer vocês, e, desculpa pôr-te nesta posição da organização IBM e de provider IBM, portanto 30 segundos para cada. Sim, mais ou menos esquizofrénico. Como é que vês o futuro? Não, claramente a tendência de toda a indústria, e em especial à volta do Gen AI, é adotar uma estratégia multimodelo, modelos especialistas que consigam consumir os dados das organizações para serem cada vez mais próprios da própria organização. As frameworks da Agentic AI que estão agora a começar a entrar e estão agora a começar a chegar vão reforçar isso em todo o nível. Eu diria que o tema do governo dos dados, chamando-lhe data care, o que quer que seja, vai continuar a ser importante porque os dados vão fazer toda a diferença nesta área. E diria que internamente nós vamos continuar a pilotar de forma produtiva a tecnologia que estamos a desenvolver e que estamos a pôr ao dispor dos nossos clientes. Temos agora uma grande iniciativa à volta do AI Governance, que, como sabemos, é um tema quente e não é um tema muito simples devido à complexidade da tecnologia, por um lado, também devido às recentes questões de leis que têm estado a sair. Mas, basicamente, estou como o Ricardo, vejo isto com muito bons olhos, acho que temos tempos muito interessantes pela frente e temos capacidade, enquanto empresas e sociedade, de acelerar para níveis de produtividade nunca antes atingidos. Não tenho dúvidas disso. Pedro, no minuto, como é que vês o futuro desta área? Eu vejo extremamente positivo. Acho que, como eles dois diziam, nós estamos num caminho de conseguir fazer muito mais do que alguma vez conseguimos e muito mais rápido. Acho que isso vai depender muito do investimento nas tais raízes e da vontade que temos que essas raízes ganhem a estrutura que precisamos para fazer os tais edges competitivos. Eu deixava um apelo a toda a gente que é: contribuam para esta transformação, peguem na inteligência artificial que está à vossa disposição, dentro da organização, fora da organização, e acelerem-se a vocês próprios, aumentem-se a vocês próprios. Porque só vamos chegar ao verdadeiro valor se cada um de nós tiver essa predisposição. Não fiquem à espera do IT, não fiquem à espera dos consultores. Se forem consultores, fiquem à espera dos consultores, mas outras coisas. Mas invistam em vocês mesmos quebrarem as barreiras. Isto vai ser tão melhor quanto o maior número de pessoas que tiver com esse mindset e com essa literacia. Pedro, Nuno, Ricardo, obrigado pelo vosso tempo. Obrigado. E ainda bem por deixarem uma visão positiva para o futuro que aí vem. É bom sinal que é para vocês como organizações, no vosso caso como providers, e para nós como Noesis também é sempre bom ter essa visão mais positiva do futuro. Tá? Muito obrigado.